Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre propriedades emergentes e propriedades coletivas. Nessa, nesse assunto que nós vamos estar conversando hoje, nós vamos tentar entender como os níveis hierárquicos de organização podem definir propriedades, propriedades que vão mudar toda a estrutura de um ecossistema ou mesmo de um ambiente, tá? Então, esses níveis hierárquicos quanto à junção ou somente a presença de um grupo de organismos que irão definir características diferenciais simplesmente pela presença desses organismos. E através disso que nós vamos fazer toda uma análise dessas características novas ou previstas, dependentes da presença dos organismos ou da junção hierárquica desses grupos. E o que seria esse agrupamento, esses níveis hierárquicos? É partir desde do mais simples para o mais complexo. Então, desde um organismo, uma espécie, uma determinada espécie, ele sozinho, esse organismo, ele não, não influencia tanta diferenciação, tanta influência no ambiente. Mas a população formada por indivíduos de uma mesma espécie, ocupando uma determinada área, já vai haver, a partir daí, uma junção de fatores, interferências e intra-relações entre esses indivíduos que vai proporcionar diferenciações e influências no ambiente. Assim como também a nível de comunidades, que serão várias populações habitando o mesmo ecossistema, que vai exercer já outro conjunto de fatores a partir desta organização. E esses níveis, a partir do momento que esses níveis hierárquicos vão aumentando quanto à sua complexidade, mais maiores as propriedades e mais complexas as propriedades vão se formando. Só um minuto aqui que eu vou carregar o. Sim. E nesta figura, nós conseguimos ver, né? Então, um só organismo forma, compõe a população de indivíduos da mesma espécie, mas a nível de comunidades já faz algo macro, que vai proporcionando toda uma interferência, uma modificação desse ambiente, e a junção dessas comunidades interferindo e atuando nesse ambiente, nós vamos ter aí o ecossistema. E vários ecossistemas com diferentes atuações de existência das comunidades e interações, nós vamos ter a biosfera, tá? A simples retirada de tudo que organismo, população, comunidade e ecossistema da biosfera já nos daria um retrato completamente diferente do planeta Terra. E é com base nisso, nessa junção de fatores, de componentes, que vai nos trazer esse conceito de propriedades coletivas e emergentes. E agora a gente vai tentar entender a conceituação de cada uma dessas propriedades. Quando falamos de propriedades coletivas, estamos
nos referindo a uma soma de comportamento desses componentes aí, relacionados a esses grupos hierárquicos que nós vimos a princípio. E a somatória desses comportamentos relativo a esses componentes vão nos trazer atributos que, para ser propriedades coletivas, serão atributos previsíveis a partir das partes. Já para as propriedades emergentes, é o surgimento de algo novo, tá? Uma característica, algo que seja novo, mas que seja dependente da união dessas partes. Professora, eu não estou entendendo nada. Calma, nós vamos explicar mais à frente, repetindo, dando exemplos, tá? Então, não precisa se desesperar. Vamos, aos poucos, tentar fazer com que vocês entendam o que seriam essas propriedades coletivas e emergentes, que são conceitos importantíssimos para entender o que acontece nos ecossistemas e, como um todo, para entender a existência de uma determinada espécie. Então, nesse estudo das propriedades, é imprescindível estudar tanto o individual como o todo, como o seu resultado da união desses organismos, dessas propriedades. Para a gente falar sobre propriedades que seriam coletivas, que é algo que surgiu, que já era previsível, a propriedade das populações, então vamos ter alguns exemplos. O que seriam essas propriedades das populações? Taxas de natalidade, taxas de mortalidade, migrações de indivíduos, abundância e distribuição das populações, padrões de dispersão das espécies, taxas de crescimento populacional ou em declínio, limites de crescimento populacional e densidade populacional. Pare e analise comigo. Essas propriedades que eu citei para vocês agora, elas são previsíveis através de cálculo, de somatória, de quantidades de indivíduos que nasceram, que morreram. Então dá para ser previsível essa quantidade, dá para se colocar em dados, coletânea de dados e fazer análises estatísticas e ter uma noção dessa propriedade dessas populações, que seriam as propriedades coletivas. E a abundância e a distribuição, que seria a diversidade das espécies, nós conseguimos prever isso através de cálculos e análises, avaliações. Como nós podemos ter uma ideia aí nessa figura. Então, a biodiversidade, ela vai estar diretamente relacionada a um ecossistema clímax estável, equilibrado, porque vai nos trazer uma gama de junções e propriedades ali, e a partir daí nós conseguimos prever que vai haver a biodiversidade nesse ambiente. Consequentemente, vamos conseguir calcular taxa de natalidade, mortalidade, padrões de dispersão nesse ambiente aí, tá? Então, as propriedades coletivas, elas são algo previsível. As propriedades coletivas, como nós podemos tentar fazer com que vocês entendam conceitualmente? Então, é a soma das propriedades das partes. Então, nós pegamos todas as partes dentro daqueles níveis hierárquicos e fazemos essa análise de que propriedade trouxe a junção dessas partes. No entanto, para ser considerado propriedade coletiva, tem que ser algo que é previsível. A junção, a presença daquela população, daquela determinada espécie,
vai nos dar uma determinada taxa de natalidade, uma determinada taxa de mortalidade, e a abundância desses indivíduos. Então, conseguimos fazer uma previsibilidade aí. E um exemplo que podemos dar é relacionado à lei dos mínimos de Liebig, que trata da importância dos elementos químicos no desenvolvimento dos indivíduos. Então, digamos, numa produção agrícola, é necessário uma gama de nutrientes, de elementos nutricionais, então, minério, ferro, gás carbônico, manganês, fósforo, água, enxofre, manganês, cálcio. Então, e a junção de ter a presença de todos esses nutrientes numa agricultura nos dá a propriedade coletiva de uma boa produção de uma determinada espécie que está sendo cultivada. Então, essa produção eficaz, com todas as disponibilidades e quantidades adequadas desses nutrientes, o resultado final será a nossa propriedade coletiva. E essa propriedade coletiva ela não é atingida simplesmente por faltar um ou outro nutriente, caso a administração durante essa agricultura, esse cultivo não foi bem sucedida. Consequentemente, a propriedade coletiva não vai ser atingida, uma vez que o resultado não vai ser satisfatório. Entenderam aí? As propriedades coletivas podem ser previsíveis. Então, conseguimos prever que a presença de uma série de nutrientes serão primordiais para termos o resultado final de uma boa produção. Tá? Então, eles são essenciais para a complementação desse resultado final, que será a propriedade coletiva. Caso falte algum desses elementos nutricionais, o resultado não vai ocorrer. Consequentemente, esse resultado que não ocorre nos indica que a propriedade coletiva não foi formada. As propriedades coletivas, elas também podem ser diretas, relacionadas a comunidades que são os indivíduos e populações nesse contexto aí. E a diversidade relativa das espécies é considerada uma propriedade coletiva direta, e a biomassa da comunidade também é considerada uma propriedade coletiva direta. Porque esses indivíduos ali nesse caldeirão, digamos assim, que na verdade é a biosfera, vai realizar interações interespecíficas e interpopulações nesse grande ecossistema que é a biosfera, que vai nos trazer o resultado final, que será as propriedades coletivas diretas, como a diversidade relativa em espécie e a biomassa da comunidade, em que essa propriedade coletiva ela só é atingida pela presença desses indivíduos e populações interagindo entre si na biosfera. As propriedades coletivas, elas são fundamentais para proporcionar o equilíbrio dos sistemas. A biosfera é um sistema, um ecossistema é um sistema. Então, o ecossistema Caatinga é um sistema, o ecossistema Cerrado é um ecossistema, é um sistema, perdão. A Mata Atlântica é um sistema. Então, por que sistema? Porque detém ali de uma gama de propriedades coletivas pela presença da biomassa, dos indivíduos e das populações ali presentes que o tornam um sistema dinâmico e equilibrado. E nas propriedades coletivas, o equilíbrio desses sistemas, desse
desses organismos vai estar relacionado com a intensidade metabólica, o equilíbrio entre autotróficos e heterotróficos, que vai estar relacionado aos vegetais ou organismos que produzem o seu próprio alimento, fotossintetizantes e heterotróficos. Então, o equilíbrio da relação entre esses dois elos, entre animal e vegetal, vai nos trazer propriedades coletivas para proporcionar o equilíbrio desse sistema. E o estágio de desenvolvimento desse sistema vai também estar relacionado ao nível de desenvolvimento sucessional. Se é um ecossistema já maduro, já no seu estágio final de desenvolvimento, no estágio clímax, ou também vai estar relacionado, ou relaciona-se com essa propriedade coletiva com ecossistemas ainda abertos, digamos assim, que ainda não atingiram o seu ápice. Enfim, as propriedades coletivas vão estar relacionadas ao equilíbrio dos ecossistemas, que seriam sistemas, tá? Tamanho do próprio sistema, a intensidade metabólica, que seria essa parte funcional, de funcionalidade e de resiliência. O equilíbrio entre autotróficos e heterotróficos, que vai estar com todo o processo fotossintético aí, e essa correlação com os outros organismos nesse sistema. Uma outra propriedade coletiva que podemos exemplificar seria o tamponamento da Terra, que trata-se de um princípio químico em que ocorre todo um equilíbrio de reação, em que permite que tudo fique aí dentro desse sistema e não saia para o espaço. E esse controle de nada sair de dentro do planeta Terra é tido por conta desse tamponamento da Terra. Tá? Então, uma reação química com a junção de elementos ali atuantes vai nos proporcionar esse tamponamento da Terra. Então, reagentes e produtos presentes nesse sistema é que vai trazer toda essa eficiência desse grande organismo que é a biosfera e dar capacidade para coexistência de tudo que nós conhecemos e encontramos no planeta Terra, que é uma propriedade coletiva. Mas, e professora, e as propriedades emergentes? Se as coletivas são algo previsível que podemos estimar e colocar em dados estatísticos, e as propriedades emergentes? Não, as propriedades emergentes é algo não previsível, é algo que não dá para ser calculado que vai acontecer se aquele grupo de organismos atuarem ali. É algo que surgiu novo. Então, tenham sempre isso em mente. As propriedades emergentes é algo novo, que surgiu simplesmente pela presença de um determinado organismo ou a população de uma determinada espécie atuando ali, um determinado ambiente, ecossistema. Então, vamos ver aqui como exemplo de uma propriedade emergente é a forma de vida dos cupins. Então, os cupins, eles vivem em colônias. E eles precisam para viver. Então, como o habitat deles geralmente são ambientes hostis, com incidência direta do sol, então eles precisam moldar todo um microclima, moldar um ambiente que reduza a temperatura e, com isso, eles consigam, nesse sistema, microsistema que eles constroem, adequar toda a sua realidade. Então, eles constroem o cupinzeiro. Então, a simples presença da colônia de cupins
vai haver um cupinzeiro. E esse cupinzeiro é um microecossistema que foi construído consequentemente, se vai ter um microclima diferente do ambiente externo. Então, é uma propriedade emergente, porque foi algo novo que surgiu simplesmente pela presença da colônia dos cupins. A população, a colônia dos cupins, para se conseguir construir o cupizeiro e, consequentemente, ter essa, essa propriedade emergente, que é o cupinzeiro. É uma unidade hierárquica, mas a junção. Então, gente, o cupinzeiro, toda a estrutura, tudo o que acontece de diferencial, simplesmente pela presença do cupinzeiro, é uma propriedade emergente, porque é uma coisa nova, é algo que surgiu novo, é um microecossistema que foi construído e que foi formado pela colônia dos cupins. Então, tem uma ventilação interna diferente da externa, tem um microclima diferente, tá? Então, o que um cupim sozinho, que seria uma estrutura hierárquica, que seria o organismo, não conseguiria fazer. Mas a união das partes, que seria a população, a colônia, consegue proporcionar a propriedade emergente, que é o cupinzeiro. Um outro exemplo é o neurônio, tá? Então, o neurônio, ele sozinho, ele não, o neurônio sozinho, ele não, então, o neurônio sozinho, ele não consegue exercer atividades, então, mas a propriedade emergente está justamente no sistema nervoso, que é a interconexão desses, desses neurônios. Então, a junção desses neurônios, a presença desses neurônios aí é que vai estar tornando algo novo, que é a propriedade emergente. Nas propriedades emergentes, nesse estudo, nós pegamos o fenômeno para ser estudado e fazemos a análise do nível anterior e o nível seguinte, dos níveis hierárquicos. Então, qual seria o nível anterior? No caso do fenômeno que é o cupinzeiro, seria o organismo, o cupim, tá? E o nível seguinte seria tudo que ocorre, tudo que muda simplesmente pelo fato da existência desse cupinzeiro. E a partir daí se explica o fenômeno emergente, que é algo novo que surgiu. Tá? Outros exemplos que podemos citar no meio físico e no meio ecológico é a formação da molécula, que é uma propriedade emergente. Mas, por si só, se separarmos os átomos que compõem a molécula da água, eles são gases, o gás hidrogênio e o gás oxigênio, eles sozinhos
já tem características completamente diferentes, mas a sua união, formando a molécula da água, proporciona a propriedade emergente, propriedades diferentes, que é algo novo, que é a água. No meio ecológico, nós temos a alta produtividade e diversidade dos recifes de corais. Essa é a propriedade emergente. Porque o que acontece? Num ambiente pobre, uma água pobre em nutrientes, se conectam vários organismos interagindo entre si em simbiose, que a sua interação nesse ambiente, a sua junção desses ambientes, que são a formação dos recifes de formais, torna esse ambiente que antes possuía uma produtividade baixa, que era uma água de espécies. Componentes que sempre colocamos aí para chegar às propriedades de fato, que são algo novo, são propriedades novas e distintas, e enfim chegamos à propriedade emergente, que é o resultado disso, da junção, da integração, junção desses componentes. E como eu já venho falando para vocês, as propriedades emergentes estão diretamente vários organismos da mesma espécie vão formar uma população, várias populações de uma comunidade, aí em diante. E com isso, essa evolução hierárquica, vamos chegar a uma evolução rápida, a um ecossistema complexo em, em, em relação aos vários componentes que estão integrados ali. Então, por consequência, vamos ter biodiversidade, integração de componentes, regulação orgânica, processos de desenvolvimento, fluxos de energia e matéria, processos evolutivos. Tá? E, consequentemente, vai ser um grande organismo resiliente a perturbações. E essa resiliência a perturbações, que é um equilíbrio autoajustador às perturbações, caso elas sejam naturais, como uma queda de uma árvore que abre uma clareira, isso rapidamente vai ser recuperado, tá? Contrariamente quando é um desmatamento, uma perturbação não natural provocada pelo homem. Então, esse processo de recuperação aí vai ser bem mais lento, vai ser mais lento, e a reestruturação desses níveis hierárquicos nessa área que foi desmatada vai ser mais demorado. E podemos fazer, para ficar algo mais simples, para vocês compreenderem como é que se dá esse processo de resiliência e rapidez de recuperação em relação à complexidade desses níveis, é comparando um relojoeiro organizado e um relojoeiro desorganizado. O relojoeiro desorganizado, para chegar à propriedade emergente, no caso aqui específico, que é construir o relógio, remontar o relógio, ele vai demorar bem mais, porque ele está completamente desorganizado, ele mal sabe onde estão as peças. Então, os níveis hierárquicos não estão organizados, então ele vai demorar bem mais. É um ambiente perturbador, então a perturbação aí dele é bem maior para ao resultado final. No entanto, quando o relojoeiro ele é organizado quanto aos seus níveis hierárquicos, peça a peça no devido lugar, rapidamente ele vai conseguir consertar o relógio e rapidamente ele vai conseguir montar o relógio e ter o seu produto final. Tá? Então, quando a gente compara aqui a floresta amazônica, que é um grande organismo com uma grande complexidade,
que tem aí o todo dentro desses níveis hierárquicos, que é um grande organismo, então tem um potencial de resiliência muito bom, que é esse equilíbrio autoajustador. Mas quando há uma constante quebra desse equilíbrio, desse autoajuste através da repartição desses níveis hierárquicos, porque é um grande organismo, não esqueçam disso, o restabelecimento das áreas, à medida que vão abrir através do desmatamento, vai ser bem mais demorado. E essas propriedades emergentes relacionadas justamente com isso, com a variação e a complexidade desses atributos. A complexidade dos atributos vai variar da esquerda para a direita nos níveis hierárquicos. O que seria isso? Da esquerda, digamos, seria o organismo, aí vai subsequentemente seguindo o organismo, população, comunidades, ecossistema, biosfera, da esquerda até a direita. Então, a complexidade vai aumentando à medida que vai se subindo esses níveis hierárquicos. E também a menor amplitude das variações, menor será a amplitude das variações nas unidades maiores, que seria a floresta, o grande ecossistema. Ela vai ser bem menor quando a gente pegar pequenas parcelas, partes, para analisar e verificar essa variância, que é o caso aqui da figura 15, que é da floresta amazônica, a parte dela desmatada. Então, a análise é de uma parte, então a variância vai ser maior. E outra comparativa dentro das propriedades emergentes, que vai variar de acordo com a complexidade dos atributos que estão sendo analisados, é que a menor variância, a variância vai ser menor, a variância vai ser menor e maior a partir do momento que se aumenta a complexidade desses atributos. Então, quando nós pegamos uma folha de uma árvore, avaliando a sua taxa de fotossíntese, a taxa de fotossíntese de uma folha que está na copa da árvore, que tem uma determinada incidência dos raios solares, vai ser diferente da taxa de fotossíntese de uma folha que está abaixo, tá? Então, a variação vai ser bem maior. No entanto, já vai se reduzindo quando nós colocamos o todo, como a taxa de fotossíntese da árvore, e não de folha a folha. E aumenta ainda mais, essa variação diminui ainda mais quando o nível de complexidade desses atributos aumenta quando comparamos com a taxa de fotossíntese de toda a floresta amazônica. Tá? Então, o nível de complexidade de comparação aí vai ser maior, vai ser outro, vai ser do todo. Então, não vai se estar olhando uma folhinha, uma árvore. Então, a variabilidade vai ser bem menor por conta da complexidade dos atributos. Com isso, na nossa aula de hoje, nós buscamos conhecer os níveis hierárquicos, que eles são primordiais para propriedades emergentes e coletivas. As comunidades possuem propriedades coletivas e emergentes, mas não se apresentam em um único indivíduo. É necessário ter a coletividade, o conjunto de atributos aí para compor, formar as propriedades, sejam elas coletivas ou emergentes. Lembrando que as coletivas é algo previsível e a emergente é algo que surgiu novo. E qual seria o princípio da emergência? Que o todo é superior à soma das partes. Tá? Então, na aula de hoje, nós buscamos fazer essa integração, mostrar todos esses fatores aí que interrelacionam-se dentro desses atributos nos níveis hierárquicos
buscar compreender essas diferenças e essas nuances e essas particularidades. Estão dentro dessas particularidades a gente buscar entender a, por que é tão complexo esse sistema, os ecossistemas, por que há variabilidade de habitats, variabilidade de nichos ecológicos. Tá? Então, através do estudo das propriedades emergentes e coletivas, que buscamos entender a biodiversidade, que é o todo, mas não esquecendo-se das partes, que são os atributos que completam, que formam as propriedades emergentes e coletivas. Então, estudem, busquem, pesquisem, façam atividade e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.